o intelectual tem como chão que ele pisa, como oxigênio que ele respira, a universalidade. Ele fala em nome de causas universais, em nome de direitos universais, usa uma linguagem, um discurso universalista. E o que está acontecendo ultimamente é que esse paradigma universalista está sendo cada vez mais erodido por uma posição relativista em todos os campos. Quer dizer, o universalismo cognitivo, até o universalismo cognitivo está sendo solapado. Muita gente diz que não existe nenhuma diferença, no fundo, entre a crença animista nos espíritos e a crença da física moderna na existência de partículas subatômicas. Você não consegue ver nenhuma coisa nem outra. Portanto, não existe nenhuma diferença cognitiva entre as diferentes culturas. O relativismo moral, o relativismo ético, no sentido, já Pascal dizia, né, que o que é verdadeiro do lado de cá, dos Alpes, é falso do lado de lá dos Alpes, então tudo depende da cultura, não existe bem absoluto, não existe, todos os valores são culturalmente condicionados, e existe está sendo solapado também um universalismo político, portanto, universalismo ético, cognitivo, e eu diria universalismo político, que se manifesta na ideia de uma república das letras, de uma comunidade intelectual, transcultural, além de todas as fronteiras, ou mesmo na ideia de um Estado mundial, que eu chamaria uma democracia mundial. Eu acho que aí engata com uma preocupação anterior que você tinha manifestado. Então, se é verdade isso, se é verdade que o intelectual, para existir, precisa do universal, evidentemente as condições de existência dele andam meio atrofiadas no momento em que esse chão se tornou friável, em que esse ar se tornou relativista. Então, eu diria que são alguns pontos, talvez em algumas pinceladas, eu diria o intelectual deixou de ser importante ou se tornou quase irrelevante hoje em dia pela mudança das condições sociais e pela mudança das condições epistêmicas. Você pode dizer que exatamente porque a crise dos universais está se acentuando, com as consequências que nós sabemos, relativismo ético, relativismo moral, relaxamento de padrões mais ou menos estáveis de comportamento e de moralidade, que são constelações de anomia e que nos incomoda a todos, né? Num país como o Brasil, então, ultimamente nunca se falou tanto em ética, o que significa nunca se manifestou de tal maneira a falta de padrões éticos estáveis. Exatamente por causa disso é que nós precisamos fazer um esforço de tentar recuperar essa universalidade perdida. Então, né, o Hölderlin dizia, né, que ali onde cresce o perigo, ali mesmo existe a possibilidade da salvação. Então, se o perigo está no desaparecimento dos universais, a salvação talvez seja uma tentativa de reerguer, de tornar de novo historicamente viável a emergência do paradigma universalista. E eu acho que no plano político isso pode se concretizar através de uma tentativa de superar os velhos nacionalismos em direção a uma democracia mundial. Quer dizer, isso não significa negar a importância que o nacionalismo teve, mas significa dizer que hoje em dia as ameaças não se dão de uma maneira nacional, as ameaças se dão hoje de uma maneira transnacional. Então as ameaças, portanto, seria estrategicamente imprudente reagir nacionalmente a desafios que não se dão numa esfera nacional. Os desafios se dão numa esfera transnacional, é o que nós chamamos vulgarmente de globalização. Então, eu acho que a estratégia de tentar erigir diques nacionais para impedir o nivelamento cultural, produzir para a globalização, a invasão cultural, etc., é uma maneira inapropriada. Você tem que reagir a um desafio no próprio terreno em que o desafio se dá. Se o desafio se dá no terreno transnacional, vamos reagir também no terreno transnacional, onde a importância de criar uma democracia mundial, cuja finalidade seria justamente aumentar o espaço de autodeterminação por parte das classes populares. Quer dizer, basicamente é disso que se trata. Não se trata de revitalizar o conceito de soberania popular. No tempo dos gregos, a soberania popular se exercia na polis, na cidade-estado. Depois, a partir do advento do Estado Nacional, a soberania popular se realizava no âmbito do Estado Nacional. E agora ficou cada vez mais evidente que para que essa soberania popular possa realmente se estender, você tem que aumentar o tamanho do demos.
o demos antigamente era Atenas, depois passou a ser a França, os Estados Unidos, e hoje o demos ou é planetário ou não é demos nenhum. Então, a única maneira de recuperar a capacidade de autodeterminação do povo soberano, é criar um sistema democrático dentro do qual todos os envolvidos por decisões de alcance global possam participar do processo político e deliberativo que conduziu a essa decisão. Então, você se lembra que a base do contrato social do Rousseau era a base de que havia uma identidade entre o povo que obedece como súdito e o povo que manda como soberano. É por isso que não podia haver tirania, porque o povo não ia querer oprimir a si mesmo. Então havia a garantia principal contra a tirania da maioria, por exemplo, que os liberais, que preocupavam muito os liberais, para Rousseau a principal garantia era o fato de que você tinha uma junção, uma acoplagem da figura do súdito e da figura do soberano. Então, o que existe de grave hoje em dia é que está havendo, com o processo de globalização, é que está havendo uma disjunção, uma dissociação entre esses dois polos. Hoje em dia, o Brasil é afetado, qualquer decisão tomada pelo Banco Central dos Estados Unidos afeta a economia brasileira e afeta o destino de vários milhões de brasileiros. Ora, o Brasil não participa do processo político que levou à adoção daquela política monetária nos Estados Unidos. A decisão de invadir o Iraque afeta o preço do petróleo e afeta o cotidiano de milhões de seres humanos. Ora, o processo político que levou à adoção, que tornou possível a invasão do Iraque, foi decidido por uma dona de casa no Texas. Que eu saiba, nenhuma dona de casa maranhense foi ouvida, no entanto, é uma decisão que afeta os seus interesses. Então, com isso, o que eu quero dizer com isso? Que para que a democracia possa continuar fiel à sua origem de autodeterminação, é preciso criar um sistema no qual todas as pessoas que são afetadas por decisões universais de alcance global possam participar do processo político que levou a essa adoção. O que você tem hoje em dia é uma disjunção dos dois polos. Somos todos destinatários, mas não somos destinatários de políticas, objetos de política, mas não somos sujeitos de política. Para tornarmos sujeitos de política, então, pelo menos conceitualmente, está faltando o que está faltando, uma democracia mundial. Como você vê, portanto, não se opõe ao nacionalismo do passado, prossegue com outros meios os objetivos do nacionalismo do passado, que era assegurar o máximo possível de autodeterminação por parte dos Estados nacionais. Essa autodeterminação não pode mais se exercer no quadro nacional. Agora, quando você diz que as condições parecem pouco propícias, eu volto ao que eu disse, quer dizer, a gente pode inverter a coisa, é exatamente porque nós estamos vivendo uma situação de particularismos exacerbados e selvagens e antropofágicos, de vários tipos, particularismo nacional do Bush, que invade os Estados Unidos, ou particularismo fundamentalismo dos grupos neo-religiosos, justamente porque a gente está sujeito a essa investida conjugada de todos os particularismos, os mais perversos. Eu acho que chegou o momento da gente pensar em termos universais. E aí, quando a gente pensa em termos universais, de novo, a gente está pensando em termos do chão pisado por todos os intelectuais, que é o chão da universalidade. Por isso, eu acho que existe algo a ver, existe uma conexão entre as duas temáticas, entre as duas problemáticas. A problemática do intelectual e a problemática da democracia mundial. É viável, é uma utopia talvez, mas há alguns anos atrás, a ideia de você ter uma Europa unida com um mercado comum e com uma moeda comum era uma ideia completamente utópica e, no entanto, ela se concretizou. Então, esperemos que esse modelo possa ser seguido, esperemos que seja possível, talvez por círculos concêntricos, não implantar já uma democracia mundial, evidentemente é viável, mas pensar, por exemplo, numa reforma da Carta das Nações Unidas que permita, pouco a pouco, transformar o sistema atual das Nações Unidas num sistema que se aproxime desse modelo de democracia mundial, em que você tenha, por exemplo, além de uma Assembleia Geral que são representados os Estados nacionais, você tem uma Assembleia dos Povos.
Eu acho que aí, talvez, quando você pede para explicar comportamentos que têm um componente irracional, como esse caso, né, que é uma sociedade que, ao mesmo tempo, detesta o intelectual e o ama tanto que sente falta dele quando ele silencia, você já está alcançando a dimensão psicanalítica, né? Uma contradição que talvez não possa ser explicada por categorias que a gente gosta de usar, categorias marxistas, sociológicas e outras, você só pode explicar em termos psicanalíticos. Em termos psicanalíticos, você sabe que numa sessão psicanalítica, uma das coisas mais difíceis de você suportar é o silêncio, né? Você já fez psicanálise, né? Você deve ter sentido isso, né? O silêncio é maior ou menor conforme a escola a que pertence o analista. Eu fui psicanalizado por um psicanalista freudiano, que praticamente não falava nada, né? Dizia 2 ou 3 palavras no fim, etc. E é uma das coisas mais difíceis de suportar. Então, o silêncio do analista era uma coisa terrível. Eu acho que existe um pouco isso, né? Existe um pouco e ao mesmo tempo há uma relação talvez com o silêncio, que é a sociedade, né? Pode ser vista um pouco nesse sentido. Quer dizer, o intelectual seria o papel do analista, se você quiser, e a sociedade, ao mesmo tempo, não quer deixar o intelectual falar, como o paciente, em geral, não quer deixar o médico falar, porque o médico não entende nada de nada, evidentemente, e, ao mesmo tempo, quando ele silencia, ele fica nervoso, e aí talvez, porque o intelectual talvez ainda tenha conservado um pouco daquela aura tradicional, segundo a qual o intelectual era um profeta, era um pai que ralha, era um pai que aconselha, né? Talvez ele tenha obscuramente a sociedade de massas, quando critica o silêncio intelectual, está tendo uma atitude parecida com o que o analista tem diante dessa figura paterna, que é o analista que silencia. Então, é claro que é uma maneira um tanto grosseira, né, superficial de analisar a coisa, mas basicamente é isso. Eu acho que é uma relação complementar entre o intelectual e a sociedade. O intelectual também reclama do silêncio da sociedade com relação a ele, da mesma maneira que a sociedade reclama do silêncio do próprio intelectual. Então, talvez seja uma prova de que existe algo de errado nessa relação intelectual-sociedade nas 2 direções. Talvez o intelectual precise crescer e passar a aceitar o silêncio da sociedade, e a sociedade também passar a aceitar o silêncio do intelectual. Ou que sejam tomadas medidas, por exemplo, se é verdade, se essa análise que nós fizemos sobre as razões sociais do declínio do intelectual, então se a gente quer que o intelectual volte a ter uma voz e volte a ser relevante, a gente tem que tentar agir sobre as 2 causas, os 2 tipos de fatores responsáveis pela eclipse dos intelectuais, que a gente tinha esquematizado em fatores sociais, basicamente a indústria cultural, por exemplo, e fatores epistêmicos. Então temos que lutar para que a indústria de massa se torne menos devoradora, para que a indústria cultural seja mais respeitadora do papel do intelectual, né? E, por outro lado, tentar agir no sentido de restaurar a credibilidade do paradigma universalista, né? É possível que haja uma mutação também, né? O intelectual eletrônico seria o príncipe moderno, né? Para falar como Gramsci, né? Talvez, né? Quem sabe existe um príncipe eletrônico se gestando, né? Que não seria nem o intelectual coletivo, como dizia Gramsci com relação ao Partido Comunista, mas seria algo de novo, seria alguém capaz de articular novas demandas sociais, quem sabe se nessa sociedade global que está surgindo, cuja face iluminista, digamos, seria o que eu chamei a democracia mundial, quem sabe se nessas novas condições sociais e políticas não estaria surgindo um príncipe que, assim como o príncipe era um intelectual, né, assim, um intelectual orgânico das sociedades nacionais, quem sabe está se gestando no bojo de uma sociedade globalizada um novo intelectual orgânico da sociedade global.